Graça e paz. Que o amor de Deus, o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Hoje nós vamos falar de um assunto importante que está estampado em toda a palavra, onde nos mostra qual será o resultado e o destino do incrédulo, do transgressor, do desobediente, daqueles que não querem se enquadrar com o governo de Deus e do seu Filho. O resultado daqueles que preferem persistir em seguir os seus próprios caminhos egoísticos e não procurar subjugar ou não procurar subjugar-se à autoridade de Cristo. O destino do transgressor será o transgressor, aquele que transgride. A pena do castigo será um castigo eterno para toda a eternidade, onde as pessoas vão sofrer as consequências dos seus atos. Ou o Senhor, em sua infinita misericórdia, vai banir da presença do universo e dele aqueles que fizeram a escolha errada, junto com Satanás e os seus anjos. Ou seja, o aniquilacionismo. Qual realmente, o que a Bíblia nos deixa esclarecido sobre esse respeito? O Senhor seria um Deus de amor se Ele mantivesse uma classe por toda a eternidade se contorcendo nas chamas do inferno? O que seria de você se você soubesse que uma pessoa sua, um ente querido seu, estaria em um determinado local sofrendo por toda a eternidade? O céu, a vida eterna para você, que foi fiel em Cristo, que aceitou o plano da salvação, seria uma vida de alegria e felicidade? Ou seria uma vida de tristeza, se o Senhor permitisse que um ente querido seu vivesse eternamente nas chamas purificadoras do inferno eterno? Muito bem, fazemos umas perguntas e a Bíblia nos dará a resposta. O livro do profeta Isaías 28:13 diz que a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Que perguntas fez Pedro com referência aos ímpios? Lá em 1 Pedro 4,17, Pedro dá a resposta a respeito desse juízo. Ele diz que o juízo começa primeiramente por quem? O juízo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Aqui Pedro enfatiza aqui que o juízo começa primeiramente por aqueles que professam a crer no Evangelho. Aí o verso 18 diz: se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Então, Pedro aqui nos deixa claro que para aqueles que estão lutando, buscando a santificação, é com dificuldade, o que será dos incrédulos que não querem nada com a palavra e muitos zombam de Deus? O que diz a Bíblia a respeito do salário do pecado? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte.
Então o salário do pecado no fim será a morte. Em Ezequiel 18:4 diz: todas as almas são minhas, tanto a do pai como a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Morrer no dicionário significa o quê? Cessar de viver, extinguir-se, acabar, cair no esquecimento. Finar-se, dicionário prático e ilustrado, deixar de existir. Automaticamente, quando algum ente querido morre, deixa de existir nesse mundo, vai para o pó. Interessante que Paulo explica isso em Hebreus, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Diz assim, onde fala sobre o sacrifício que Cristo fez pela humanidade. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Porque Cristo foi enviado aqui para morrer em lugar do homem, para desfazer as obras do diabo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecador, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo, ou seja, vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para um propósito, para desfazer as obras do diabo. E que obra é essa? Acabar com o mal. Aí Paulo diz aqui, 9:27 de Hebreus, e assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir os pecados, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Paulo explica aqui que o homem está destinado a morrer uma só vez, ou seja, ir para a sepultura uma só vez. Depois segue-se ao juízo. E quando será esse juízo? O que é que disse Cristo, o Filho de Deus, a respeito dele mesmo e aqueles que aguardam esse juízo? Onde se encontram? João 5, 24 a 28. Em verdade, eu vos asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui há uma exceção para aqueles que creem. Creem que naquele que enviou o verbo e no verbo. Esses não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí ele diz, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão. Aí Cristo diz, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, igualmente deu ao Filho ter vida em si mesmo. Só o Pai e o Filho têm vida em si mesmo, em todo o universo. Também o Pai deu o que ao seu Filho? Lhe deu autoridade para executar o julgamento, porque é o Filho do homem, ou seja, ele encarnou. Aí o verbo diz, não vos admireis, 5:28. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, no sepulcro, ouvirão a sua voz. Os que saíram, se tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, para a vida eterna. E aqueles que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação, no qual é a segunda morte. Mas muito bem, que espécie de morte será essa? Qual é a visão que Paulo tem a esse respeito, desse assunto? Em 2 Tessalonicenses
1, onde Paulo conforta a igreja com palavras confortadoras, que o sofrimento dos cristãos só ia acabar com a manifestação da volta do Senhor. Quando o Senhor se manifestar, qual vai ser o resultado dos incrédulos que não creem na palavra da salvação? Aí Paulo explica isso aqui. 2 Tessalonicenses 2, 1, 7 em diante. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Está falando aqui da manifestação da volta do Senhor, com toda a comitiva angelical em meio de chamas de fogo. Ele vai fazer o que? O Senhor punirá os que não conhecem a Deus, os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, separação, eterna separação. Ou seja, serão realmente separados. Eterna separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, isso nos mostra, quer dizer que a pessoa vai ser separado. Destruição quer dizer aniquilar, fazer desaparecer, exterminar. Que amplitude atingirá essa destruição? Que amplitude atingirá essa destruição? É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando andou aqui, ele alertou seus discípulos que a quem o homem deve temer, né? Se é os seus seguidores, se deve temer as autoridades seculares desse mundo ou o soberano de todo o universo. Porque o homem só pode matar o corpo, nada mais pode fazer. Aí Cristo nos mostra quem realmente nós devemos temer. Se é o homem ou se é o soberano do universo. Mateus 10, 28, ele diz aqui: não temeis os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele, se referindo ao Pai, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O inferno nas chamas purificadoras, que pode destruir, né? Então aniquilar, realmente deixar de existir. Que disse Cristo? Que diz Cristo? Ou seja, que diz Cristo irá acontecer aos que não se arrependerem? No dia de Cristo, algumas pessoas foram fazer queixas a respeito das atitudes de Pilatos, com alguns que se rebelaram contra a autoridade romana. Aí Cristo comparou os 18 hebreus que a torre de Siloé caiu sobre eles devido aos seus pecados. Ele disse que a população de Jerusalém, aqueles que estavam vivendo nos seus dias, não era tão inocente como aqueles. Ou seja, se eles não se arrependessem, iam deixar de também a morrer. Aí ele diz aqui, Lucas 13, 1, naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhe advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma, pois eu vos asseguro que não, todavia, se vós não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis, morrereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependeis, todos vós mesmos de maneiras perecereis, ou seja, morrereis, se não se arrepender. A que são comparados os ímpios no tocante à punição que recebem?
Aqui são comparados os ímpios. Qual será o resultado dos incrédulos? Interessante que o Salmo 37, o salmista mostra qual será o resultado daqueles que são incrédulos e daqueles que obedecem. Salmo 37, 2. Porque eles logo serão cortados, se referindo aos ímpios, os incrédulos, porque logo eles serão cortados fora, como a grama, e murcharão como erva verde. Verso 9. Porque os que praticam o mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque ainda por um pouco tempo os perversos não existirão mais. Sim, tu considerais diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Verso 20. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos na fumaça, e serão totalmente consumidos. O perverso, ao verso 22. Pois aqueles que forem abençoados por ele herdarão a terra. Aqui está falando aqui do justo também. Aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Verso 28. Porque o Senhor ama o juízo, não abandonará os seus santos, eles serão preservados para sempre, mas a semente dos perversos será cortada fora. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Verso 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os perversos forem cortados fora. Eu vi o perverso em grande poder expandir-se como a ave verde em seu próprio solo. Ainda assim ele passou, e eis que ele não estava. Sim, eu o busquei, mas ele não pôde ser encontrado. Verso 38. Mas os transgressores serão destruídos. Os justos, o fim dos perversos será cortado fora. 34. O Salmo 34, verso 16. O que é que diz? Afasta o Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora sua lembrança da terra. Salmo 11, verso 4, a respeito do resultado daqueles que persistirem na desobediência. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém o perverso, e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laço de fogo e enxofre, uma horrível tempestade, isso será a porção do seu copo. Então aqui, esses versículos de Davi nos mostram a destruição daqueles que persistirem na prática da injustiça. Serão como se nunca tivesse existido. Mas continuando aqui, as perguntas. Como descreve João Batista a destruição dos ímpios? Quando João Batista veio preparar o caminho do Messias, e ele começou a proclamar o reino de Deus, mandando o povo se arrepender, ele viu uma grande multidão de fariseus, de pessoas não demonstrando o verdadeiro arrependimento, vindo ao seu batismo. Aí ele repreendeu a multidão. Está lá em Mateus 3:11, onde ele diz. Mateus 3 assim. Mateus 3:6 e diante. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Vendo eles, muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhe que as pessoas estavam vindo a João não com espírito de arrependimento, mas por querer se batizar. Aí João Batista disse assim: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas mesmas pedras Deus pode gerar filhos de Abraão. O machado já está posto e a raiz
das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E João Batista estava falando das pessoas que realmente não produzirem frutos de arrependimento. No fim, cada árvore será cortada e lançada no fogo. Aí ele diz, 3,11 de Mateus: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, se referindo ao Messias, né, o Filho de Deus. Ele traz na paz a sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apagará. Qual o significado desse fogo que jamais se apagará? Esse fogo jamais se apagará enquanto houver alguma centelha do pecado a queimar. Seria isso o sentido das palavras de João Batista aqui? Ou esse fogo vai arder perpetuamente por toda a eternidade? Mas continuando, para quem diz Cristo foi preparado o fogo que final destruirá os ímpios? Esse fogo foi preparado para quem? Mateus 25, 41. O que ele disse? Mateus 25, 41. Ele vai dizer: Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, esse fogo da ira divina, né, está preparado para o diabo e para os seus anjos. E qual será o resultado final desse fogo que está preparado para o diabo e seus anjos? Qual é a visão a respeito do diabo em Ezequiel? Que ele era um querubim cobridor, mas qual será o resultado final de Satanás? Aqui diz aqui, Ezequiel 28, 15 a 19, qual será o final desse fogo eterno? O que acontecerá com Satanás no fim? Será que o diabo vai ficar eternamente se contorcendo nas chamas purificadoras do inferno? Ou ele será aniquilado, virará cinza? Aqui nos mostra o enredo da história desse ser. Ezequiel 28, 15 a 19. Naquele tempo tu eras perfeito, irrepreensível em teus sentimentos, atitudes, desde o dia que foste criado, até que observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade. Pecaste, por este motivo eu te lancei, profano e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio das glórias das pedras fulgurantes. Teu coração tornou-se altivo, soberbo, por causa da tua impressionante formosura. Corrompesse a tua sabedoria por conta do teu resplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Fiz de ti um espetáculo de advertência perante os reis e governantes. Se referindo aqui o final de Satanás, né? Por meio dos teus muitos atos malignos, pecaminosos, e a tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais de sagrado de culto. Por isso eu fiz sair de ti mesmo um fogo, tal que te consumiu e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos. Então nos mostra aqui que o diabo vai virar cinza, né? Vai ser totalmente aniquilado, né? Por isso que Cristo disse: Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O resultado final desse fogo será realmente o aniquilacionismo de todos aqueles que perseverarem em seguir as práticas do pecado e não se arrependerem. Qual será o resultado deste castigo?
Provérbio 10, 25. O que é que diz? O resultado desse lago de fogo, enxofre. Provérbio 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo permanecerá firme para sempre. Né? Será poupada qualquer parte do ímpio? Será poupada qualquer parte do ímpio? O que é que diz o livro do profeta Malaquias a esse respeito? Qual a visão do profeta no dia dele a respeito da ira divina, no dia da ira do Senhor, pelo qual o Senhor promete dar fim ao sofrimento desse mundo e acabar com todo o mal? Pois eis, com toda certeza, diz Malaquias 4:1, pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os maldosos, queimarão como palha seca na fogueira. Aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará nem raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Então, de fato, serão totalmente destruídos, ou seja, deixarão de existir. Seria impossível conservar os ímpios em um tormento eterno, sem haver um lugar onde pudesse existir. Onde serão recompensados tanto os justos como os ímpios? Tanto os justos como os ímpios serão recompensados aonde? Provérbios 11:31. Se o mesmo justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ao receber os ímpios sua punição logo ao morrer, ou esperam até o dia do juízo? Note, o pecador recebe sua punição automaticamente como vai para o cemitério, ou esperará o dia do juízo? O que é que diz Pedro a esse respeito? Apesar que o próprio Senhor já diz, né? Que tantos os que dormem no sepulcro estão aguardando a ressurreição. João 5:28. Não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que estiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Mas o que diz 2 Pedro? 2 Pedro 2:9, a respeito dessa espera. 2 Pedro 2:9 diz: Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, para que são reservados os céus e a terra que agora existem? Esse céu e essa nova terra que agora existe estão reservados para que condição? 2 Pedro 3:7. Pedro diz: ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo reservado para o dia do juízo, para a total destruição dos ímpios. Então, para a total aniquilação e destruição dos ímpios. Está lá em 2 Pedro 3:7. Tanto os céus e a terra que agora existem, como os pecadores esperam fogo do último dia. Qual será o resultado do último dia? Qual será o resultado desse fogo do último dia? 2 Pedro 3:12. Pedro diz, 2 Pedro 3:12 e 3:10.
aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Verso 10 de 2 Pedro. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra que nela existe serão expostas ao fogo. Então, nos mostra realmente, será um fogo que vai consumir e purificar todo mundo. Por meio de que, diz Cristo, será o seu reino purificado do pecado e pecadores? Como é que o seu reino vai ser purificado de pecado e pecadores? Mateus 13:41. Que Cristo promete purificar o seu reino de pecados e pecadores, onde não vai haver mais pecado e desobediência. Mateus 13:41 e 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam mal. Por que ceifar, Aniquilar, tirar. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então o Senhor realmente promete desterrar, destruir, tirar de cena todo o mal. Ainda em Daniel 7:18, outra promessa a esse respeito. A restauração de tudo. Daniel 7:18 diz aqui: no entanto, os santos de Elohim, o Altíssimo, receberão o reino e possuirão para sempre por toda a eternidade. Verso 22 de Daniel 7. Até que veio o ancião, rico em dias, e todo juízo foi executado a favor dos santos de Elohim, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram a posse do reino e a eles confiado. Verso 27 de Daniel 7. Assim o domínio e o poder e a grandeza do reino que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elohim, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim. Todos os governantes e domínio o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Quando serão os ímpios ressuscitados para receber a punição final? Quando serão os ímpios ressuscitados para receber a punição final? Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e os Hades, aqueles infernos, foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 29 diz assim: então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia o fogo do céu desceu do céu e os devorou. E o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo ardente e fogo e enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta.
Eles serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos sem fim. Mas o que dizer de noite pelos séculos dos séculos sem fim? Quer dizer que Satanás vai ser atormentado por toda a eternidade? Não, porque aqui diz em Malaquias 4:1, pois que com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais do que uma fornalha, todos os arrogantes, todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. Aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará nem raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Verso 3 de Malaquias 4: pisareis os maus, porque se farão cinzas debaixo da planta do vosso pé, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda Ezequiel 28:29, qual será o resultado final de Satanás, né? Já li esse texto, mas aqui dizem 28:18: por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanastes até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo fogo, tal como te consumiu, te reduziu a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplados todos estes acontecimentos. Mas voltando, Isaías 28 mostra textos a respeito da destruição. Isaías 28:21 diz o profeta: Isaías 28:21 diz: porque Javé se levantará como no monte Perazim, sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito. Ou seja, essa atitude do Senhor vai ser uma atitude necessária para purificar o seu reinado, né? Dar fim ao mal, à iniquidade. Ainda em Isaías 30:27 diz isso. 27, Isaías 30:27 a 30. Eis que o nome de Javé vem, longe, ardente, a sua ira é grave, a sua advertência, os seus lábios transpiram indignação, a sua língua é como um fogo devorador. O seu sopro é como uma torrente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira do extermínio. Ele coloca na boca dos povos um freio que conduz para fora do caminho. Aí diz assim, verso 30: Javé fará com que os homens ouçam sua voz majestosa, e os levará a ver o seu braço forte, descendo com ira impetuosa, um fogo consumidor, ainda como tempestade, raio de dilúvio, enchente, terrível chuva de granizo. Aí no fim diz: um tofete, um torrador está preparado, já há muito tempo. Foi construído para o rei, que simboliza o diabo. Sua fogueira é funda e larga, é como muita lenha e muito fogo. O sopro de Javé, uma torrente de enxofre ardente, inflamará totalmente. Ainda no livro do profeta Isaías, o reino do Messias, no qual ele vai acabar com o mal. Isaías 11:4. Antes julgará com retidão, com carinho, todos os necessitados, com justiça. Tomará decisões em favor dos pobres, usará sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra com o sopro da sua boca, exterminará o perverso. Com o sopro da sua boca, o Senhor vai exterminar o perverso. O
o mesmo sopro da boca do Senhor, que é vida, vai trazer destruição para muitos, né? Sopro do Senhor, ou o Espírito do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:8. Tem versões que dizem: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, o mesmo Deus que é vida, que vai trazer vida para o justo e vai trazer a destruição para os perversos, né? Com o espírito da sua boca, com o sopro da sua boca, o Senhor vai determinar em sua palavra que seja exterminado todo o mal da face da terra. Aí, continuando aqui, ainda a respeito, o que reduzirá os ímpios a esse fogo, né? Malaquias 3, 4, 3, já disse esse texto. Malaquias 4, 3. Pisarás os maus, porque se farão cinzas sobre as plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, garanto o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Ainda, né, outros versos que mostram realmente esse procedimento que vai ocorrer. Está no livro de Naum, onde o resultado daqueles que persistirem na prática do mal serão como se nunca tivesse existido. Naum, livro de Naum 1. Ainda diz aqui: qual é chamado final a destruição dos ímpios? Qual é chamado final a destruição dos ímpios? Apocalipse 20, 14. Esta é a segunda morte. Quem aparecerá depois do dia da queima? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e a nova terra, nos quais habitarão a justiça. 2 Pedro 3, 13. Onde estarão então os justos? Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Que promessa o Salvador se cumprirá então? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Marcos 5, 5. E também o Salmo 37, 11. Isaías 65, 17. Eis que cria novos céus e nova terra, nos quais não haverá lembranças das coisas más, né? Em verdade, eis que criei novos céus e nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, nem jamais virão à mente. Ou seja, o Senhor não vai permitir que os seus remidos possam ter lembranças de todo o mal, de toda a maldade, de todo o pecado. Porque infelizmente nós vamos ter parentes, né, que não vão conseguir se justificar em Cristo, infelizmente. Então será um grande tormento a eternidade em saber que o teu parente, teu familiar não chegou, né, não conseguiu a justificação, ou seja, preferiu persistir no erro e não querer o arrependimento. Mas aqui diz:
Então vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já havia passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras, absolutamente dignas de confiança. Então o Senhor promete enxugar todas as lágrimas daqueles, né? E confortar todos os seus remidos e aniquilar para sempre o mal e todo vestígio da maldade, né? E só será possível se ele varrer e purificar toda a iniquidade e toda a injustiça, para que possa não haver nenhuma mancha má em todo o seu vasto domínio que é o universo. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós, né? Esse assunto é importante, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus psicopata. Ele vai manter uma classe no inferno e outra classe na vida eterna. Deus seja louvado na pessoa de seu amado Filho. Amém.